Oi, gente, eu sou a Lorena, sou graduanda em Engenharia Florestal e eu vou estar aqui trazendo o que foi meu trabalho de um ano, sendo bolsista da FAPDF e fazendo iniciação científica. O título é esse, Segurança de barragens de rejeitos minerais no quadrilátero ferrífero e uma análise geográfica e regulatória dos impactos ambientais. Primeiramente, eu gostaria de conceituar o que são as barragens de mineração. Elas são estruturas que têm a finalidade de abrigar rejeitos de processos de extração mineral. Então, é um conceito bem simples, mas que tem que ser mostrado. E o recorte que eu vou usar são de 54 barragens no quadrilátero ferrífero, somente nessa região. Os métodos construtivos de barragens, no geral, não só de mineração, tem três métodos: a montante, a jusante e linha de centro. O amontante ele é o mais barato e também foi um dos mais feitos aqui no Brasil antes da proibição que teve após a CPI de Brumadinho. Ele é um método que os degraus são feitos sobre o próprio rejeito, então a chance de ter desabamentos é muito grande. Eu fiz essa pesquisa em duas fases, primeiro com a caracterização do quadrilátero ferrífero e segundo com os aspectos regulatórios, ou seja, o caráter do estudo ele é transversal, retrospectivo, de análise qualitativa e com coleta com dados de análises geográficas e também das leis de Minas Gerais. A região do quadrilátero ferrífero, ela engloba 33 municípios, então é uma região muito grande, e ela tem mais ou menos 7.000 km² de extensão. Aí no mapinha que eu estou mostrando para vocês, que foi confeccionado, mostra em vermelho o quadrilátero ferrífero e todas as barragens que estão dentro do quadrilátero que estão em azul. São muitas barragens. Falando um pouquinho de leis, eu tenho que falar da 12.334 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, e no artigo 7º eles falam que as barragens são classificadas por categoria de risco, dano potencial associado e volume, com base em critérios que são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para fazer essa tabela, eu usei o relatório de segurança de barragens de 2021 da ANA, e ali tem as 54 barragens que usei usando o critério de categoria de risco alto. Então, são barragens que têm um risco iminente de desabamento e que, caso não haja desativação, pode acontecer um desastre. Segundo a norma da Copan de Minas Gerais, os empreendimentos que são muito grandes, que têm um potencial poluidor muito grande, elas precisam passar por 4 etapas básicas: o DAIA, que é o Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Porém, não é muito isso que acontece. Algumas etapas, elas são feitas de forma muito rápida e não tem tudo certinho como deveria acontecer. Os resultados, eles mostraram algumas falhas na utilização dos sistemas disponíveis para assegurar a segurança social e ambiental em Minas Gerais. Primeiro, eu trago aqui o gráfico de quantidade de barragens por empreendimento no quadrilátero ferrífero. A maioria delas são da Vale, que já foi processada, que inclusive teve a CPI de Brumadinho, e durante a CPI não tinha o EIA e o RIMA para comprovar o estudo de impactos ambientais de Brumadinho e de Fundão. Então, assim, é uma coisa muito discrepante em relação aos dados, porque a Vale ela é um domínio muito grande em Minas Gerais, da mineração, e isso se torna um pouco perigoso. Das 54 barragens, somente 28 têm plano de ação emergencial. O que é esse plano? Esse plano ele é caso haja alguma intercorrência em relação à barragem que tem a eminência de desabamento, ela tem um plano do que ela vai fazer para conseguir evacuar a cidade, para conseguir conter esses rejeitos. E apenas 28 têm o PAI e 16 sem informação, sendo que a maioria delas são da Vale. Ou seja, pode se relacionar a grande falta de documentos com possíveis irregularidades nos processos legislativos da Vale, assim como ocorreu já em Brumadinho. E aqui tem a quantidade de barragens classificadas com dano potencial associado. O dano potencial associado são para aquelas barragens que estão a jusante, ou seja, que estão muito próximas da área residencial, da área das cidades. E das 54, 38 estão muito coladinhas nas barragens. Ou seja, a lei e a fiscalização e execução, ela fica limitada porque não tem pleno controle da inserção de informações no sistema de segurança de barragens. Ou seja, isso só mostra vulnerabilidades no processo legislativo e na tramitação do licenciamento ambiental, o que se torna um fato quando você vê dados tão discrepantes. E conclui na hipótese foi que a segurança de barragens de rejeitos elas podem ir além dos aspectos biogeoquímicos e se confirmou por conta da análise da legislação vigente debilitada e desatualizada.
então ultrapassa o âmbito geográfico dos impactos de barragens de rejeitos. Ela impacta tanto a lei como a sociedade.